E aí, galera, tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Tielo Emerson aqui, eu começo mais uma entrevista no canal Metal Musicast, hoje para trocar ideia com meu grande amigo Amilcar Cristófaro, de várias bandas, dentre elas Torture Squad. Fala, Amilcar, seja muito bem-vindo. Mr. Cello Emerson, querido irmão das antigas. Um prazer, mano. Obrigado por me receber aí sempre. Quando a gente sempre conversa, né, em off, assim, já é sempre muito legal, né? Então, a única diferença é que agora tá com Playhack. É verdade. Amilcar, eu falei que é um grande amigo, corrigindo, o Amilcar é um irmão que a vida me trouxe, cara. Sensacional. E eu acho importante a gente trocar ideia, Amilcar, sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória. Eu sei que o Torture Squad está lançando agora disco novo, Devilish, que eu ouvi, tá sensacional, muito bom. A gente vai trocar ideia sobre ele. Mas eu gosto de lembrar, Amilcar, desde lá dos anos 90, para o público aqui do Metal Musicast te conhecer. Eu te conheci ali nos anos 90. Eu vou lembrar, meu cara, que eu acho interessante trocar essa ideia, que levanta muito do que você tem aí como trajetória. Eu lembro que minha irmã, para quem assiste aqui, saibam que uma das minhas irmãs trabalhava com a Milcar. Querida Márcia. Marcinha, sensacional. E ela trabalhava lá, pô, gostava demais do Amilcar e vinha sempre me contando: olha, tem um menino lá que gosta muito de metal, tá deixando o cabelo crescer. Você tinha o cabelo ainda meio curto, cara. Tava no começo, né, Tava meu? aqui assim, né? Tipo, eu entrei lá, acho que em 93 ou Então, 92, algo assim. Foi exatamente, 91 foi o meu renascimento em vida, né, meu? Com 14 anos, deixando o skate de lado, começando a trabalhar e começando a tocar bateria e começando a me adentrar no metal de vez. 91, no 14 anos. 15 anos eu comecei aí eu estava num trabalho, se não me engano, eu fui para a Associação do Banco do Brasil em 92 ou 93. Ali eu comecei a deixar o cabelo crescer, né? Então, realmente pegou no início ali, né? eu acho que minha irmã entrou ali por volta de 91, então foi bem esse começo. E ela falava sempre isso, falava, ele vai lá na galeria toda hora e conta pra mim das coisas da galeria, o metal. E eu também, começando ali, eu comecei a ouvir metal em 90, junho de 90 especificamente. E um dia eu falei, foi curioso que a primeira vez que a gente teve um certo contato, eu falei pra ela, olha, dei lá o dinheiro pra ela, acho que equivalente hoje a uns R$ 50. E falei, ó, pede pro teu amigo lá me comprar um CD lá na galeria que eu tô sem tempo pra ir lá. E ela falou, mas qual CD? Eu falei, pede pra ele escolher lá um, me surpreenda. Ó, que roubada que eu te coloquei. Aí você trouxe pra mim o do Skyclad, cara. Não sei, eu falei Power Metal, tal, metal melódico. Uau! Aí você trouxe o Skyclad e depois eu fiz a mesma coisa e você comprou um do Rage, cara. Que é aquele que eu Aí adoro. sim. Que é muito bom, cara. Um do Rage ali dos anos 90, que me fugiu o nome Ou é o agora. Missing Link ou é o Trapped. Eu lembro de uma época que eu escutava o Rage, tem um show ao vivo que eles tocam com o Gamma Ray no Insanity in Genital, se não me engano, e o Rage no Missing Link, que é um disco espetacular. Espetacular. Agora, o Skyclad eu lembro quando saiu, tudo, mas nunca foi uma banda que eu escutei bastante, tudo, embora respeite pra caramba essa coisa folk, né? Esses Sim. dias mesmo estou em contato com o Oaklore, uma banda brasileira aqui, que eles tocam música medieval, vão representar o Bateras Beat na CCXP em 2023, agora, na semana que vem. E, puta, muito legal, assim. E o Skyclad é mais ou menos essa pegada metal com folk e tal, né? Mas me surpreendi de você falar que eu trouxe o Skyclad, porque não seria uma banda que eu traria. Então, Agora, o Rage, com certeza, porque teve uma época assim que eu estava Rage direto. deve ter sido, pelos anos aqui que eu vi, deve ter sido o Trapped ou The Missing Link. Porque eu tinha todos, eu gostava muito do Black in Mind também, do End of All Days. Mas deve ter sido o Missing Link. Que eu lembro que eu pirei no Missing Link, deve ter sido essa época. Esse disco é demais. E o Skyclad eu acho que tava meio queridinho na época, né? Tava como uma Uhum. revelação, né? Então foi curioso, Amilcar. E pro pessoal te conhecer, então, você tava ali, pessoal aqui do Metal Musicast, se aprofundar um pouco mais na sua trajetória. Você tava ali, você trampava no banco, na Associação do Banco do Brasil, mas você não Da saía da Agência Centro galeria. São Paulo. Da Olha Agência aí. Centro São Paulo. Aí você depois foi pra galeria trampar lá, de balconista, de É, vendedor, né? tentando encurtar a história, eu fiquei lá quase 10 anos, né? De 90 eu acho que foi de 92 ou 93 até 2002. No meio desses anos aí eu saí um ano, mas depois eu voltei.
Mas basicamente isso. E nesse tempo, foi o tempo que a banda, eu entrei na banda, né? Em 92, no Torture, em 93 gravamos a primeira demo, e assim foi. Uh, Agora falando mais sobre a minha trajetória, por exemplo, em 2002, quando eu saí da associação, eu já estava pensando, porque em 2002 a gente fez a primeira turnê brasileira. Em 2000 a gente fez a primeira turnê gringa. A gente foi para a Alemanha, uma turnê pequena, junto com a banda de Stuttgart chamada Green. Muito boa banda. A gente fez 6 shows, eram para ser 7, fizemos 6, mas foi primeiro contato com outra cultura, outro país. Assim, foi muito. Eu lembro muito assim de a gente estava a gente tava tocando, tava no segundo disco. E aí tinha umas pessoas que já estavam curtindo bastante o Torture, assim. Aí eu via as mesmas caras em alguns shows. E aí eu pensava assim, puta, será que eles estão gostando da gente porque a gente né, sei lá, se tornou amigo, tal, né? Às vezes pode ser, né? Porque o som não é tão bom assim, mas aí os caras são gente boa, estamos aqui curtindo. E aí, essa primeira vez que a gente foi para a Alemanha, eu tava com isso na cabeça. Eu falei assim, puta, agora vai ser a prova, né? Tipo, será que os gringos vão curtir o nosso som? E, puta, foi uma experiência muito avassaladora para mim, assim. Foi a primeira vez que a gente teve um show numa cidade da Alemanha chamada Wiesbaden, numa antiga estação de trem, que foi a primeira vez que a gente fez bis. A gente voltou 3 vezes, os alemães ficaram, ensandecidos, assim, curtiram pra caramba o show, e aí ficaram gritando o que a gente escutava nos vídeos do Running Wild ao vivo aqui. Eu não sei como é que fala, né? Do Gabé, eu não lembro como é que fala mais um em alemão, mas era algo assim. E aí eles cantaram, fizeram a mesma coisa pra gente. Aí eu lembro que eu, Castor e Vitinho, a gente ficava olhando e falava, caralho, cara, aí que legal. E isso fez. A gente tocou no Rock Fabrik também, que é uma casa da Alemanha muito conhecida lá, que tem algumas espalhadas pela Alemanha. E eu lembro que a gente voltou dessa turnê com uma confiança e uma vontade mais ainda, assim, com a banda, sabe? Para fazer o The Unholy Spell, nosso terceiro disco. Isso foi 2000 e 2001. Aí 2002, vivendo tudo isso, e aí 2002 a gente faz a nossa primeira turnê brasileira. Quando eu volto da turnê brasileira, que eu tinha pegado férias da associação, quando eu volto, eu penso duas coisas, mano. Eu não consigo mais. Acho que eu não consigo mais trampar num lugar tipo o Satel, né? A associação. E eu também não consigo mais estudar. Não dá para parar para ficar numa escola. Então eu tinha parado de estudar no primeiro colegial e saí do Satel, saí da associação do banco. Porém, aí eu pensei assim, o que eu vou fazer? Eu quero viver só da banda, é difícil, mas eu quero viver de música. Então, para que caminho que eu vou escolher? Puta, eu vou tentar começar a dar aula de batera. E aí eu olhei para a bateria e falei assim, vou começar a tentar dar aula de bateria. E aí de 2002 a 2004, eu comecei a dar aula particular de bateria, mas sem confiança nenhuma. Ali foi construindo minha confiança como professor. Eu não comecei dando aula do tipo, beleza, deixa eu ensinar, porque eu já tô ligado. Nunca isso, nunca. Muitas vezes eu duvidava de mim mesmo, assim, eu senti realmente o peso nos ombros, assim, de, você ser o instrumento de conhecimento para uma outra pessoa. Eu posso fazer aquela pessoa amar aquilo ou ela pegar um trauma gigantesco. É uma responsa isso. Então, eu sempre tive e sempre vou ter essa responsabilidade comigo. Mas eu tive coragem de encarar e falar assim, puta, vamos ver o que dá, porque se eu quero viver da minha música mesmo, a bateria vai me dar liberdade para isso. Porque se eu me tornar professor de bateria, eu vou ter espaço para viver da minha música, e sair em turnê com a minha banda, né? E foi para esse caminho que eu fui. Só que antes de só escolher a bateria, eu ainda não, eu tinha que, né, construir algo nesse caminho ainda. Então eu fui trabalhar na Galeria do Rock, nas lojas lá, que a Destroyer Records, que era a gravadora que lançou os nossos primeiros discos, tinha 3, 4 lojas lá, e aí eu fui trabalhar nessas lojas durante 2 anos. Aí foi de 2002 a 2004. Nesse mesmo período eu comecei a dar aula particular e comecei a construir minha confiança como professor. Eu pensei assim, eu acho que eu consigo dar aula de batera, eu consigo ser um professor, assim, consigo ensinar. Eu acho que eu tenho a paciência necessária, eu acho que eu tenho um caminho aqui.
E eu comecei a montar o meu próprio método, comecei a estudar mais parte teórica para poder montar um método com passo a passo de se tocar bateria e tal. E aí, quando chegou em 2004, eu passo aqui na frente, aliás, eu estou aqui no Bateras Beat da unidade de Pinheiros, estou aqui na sala de voz, e eu passo aqui na frente, na João Moura, e vejo Bateras Beat Music School. E eu falo, caramba, uma escola de batera, velho. Que louco! Aí eu entrei e vim perguntar, né? Pô, dá aula aí de bateria, dá não sei o quê. Quando eu vim aqui, o Naná Aragão, que é o que tá aqui até hoje, já me conhecia a cena, curte metal, conhece a cena metal brasileira, tudo. E o Dino Verdade, que é o dono da marca, que é o CEO do Bateras Beat Music School, ele não conhecia, ele é de outra cena musical brasileira, assim. E aí eu vim e falei assim, como que eu faço, assim, vocês aceitam professores para dar aula? A gente faz um teste antes, tal, não sei o quê. Aí eu marquei de vir. E aí quando eu vim da primeira vez aqui, isso em 2004, quando eu vim a primeira vez, eu trouxe o Pandemônio, nosso quarto disco como currículo, currículo vitae. Pô, E animal. As bateras desse disco aí, sem desmerecer qualquer outro, mas aí você tá num nível também, né, meu cara. gravado no Mister Som esse disco. Eu fiquei muito feliz com a Exatamente. gravação. A primeira vez que eu gravei com Trigger. O primeiro disco foi com Trigger, mas um outro tipo de Trigger. Eu não sabia muito bem o que estava acontecendo. Agora, no Pandemônio, sim, eu gravei com Trigger Sim. sabendo o que eu queria. Então foi muito legal com a produção do Pompeu e do Eros. Eu gosto muito da produção daquele disco. E aí eu trouxe o disco como um currículo, assim, para eles me conhecerem. Aí o Naná falou para mim, tempos depois, que ele falou, eu cheguei pro Dino e falei assim, puta, esse bateria é legal ter uma bateria do metal aqui junto com a metodologia da escola e tal. E aí eu vim, fiz o teste, passei e eles me aceitaram aqui, cara. E aí eu tô aqui desde 2004. Ano que vem vai fazer 20 anos que eu dou aula aqui. E nessa trajetória, também me construiu em mim uma ideia de eu ter a minha unidade do Bateras Beat, né? Que eu sempre pensei em ter a unidade do Ipiranga, que é o bairro que eu nasci. E só que sempre bateu na trave, sempre bateu na trave. Aí em 2022 saiu um dos sócios aqui, eu fiz uma proposta para eles, eles aceitaram e hoje eu sou um dos sócios aqui da unidade de Pinheiros. Então, essa é a minha trajetória. A partir de 2002 a 2004, que eu escolhi a bateria para ter a minha liberdade na vida da música, ela foi extremamente importante, assim, essa época da bifurcação da minha vida. Assim. Eu vejo hoje que eu acertei nessa minha escolha de dar aula de bateria, não só para ter a liberdade na minha vida musical, com as minhas bandas, mas pelo fato de ensinar também, Tchelo. Eu peguei uma paixão por ensinar, por ver a evolução na outra pessoa, sabe? É uma coisa tão humana, cara. É uma faculdade de psicologia a cada aula, de você conhecer o ser humano que está do seu lado, de você conhecer o tempo dele de pegar a informação. É tanta coisa, cara, bacana, que eu vejo que eu acertei indo para esse lado também. E você sabe, meu cara, eu sempre acompanhei tua trajetória, como a gente está falando aqui, e eu sempre percebi em você essa sintonia com a bateria, uma paixão pelo instrumento, por toda a filosofia que tem por trás, né? Do instrumento, da percussão, aquela coisa meio Neil Peart, né, cara, que a gente vê nos documentários, né? Você já falou o nome. Eu acho que eu construí um perfeccionismo no meu jeito de tocar e no jeito de compor a música e de como eu compus, eu vou tocar ela ao vivo dessa forma, sem sombra de dúvidas que o Neil Peart é a maior influência em relação a isso. E eu até hoje eu sinto o porquê disso, porque assim, você compôs a música, você pensou ali, você está no ensaio, gastando horas com a banda, pensando na melhor virada, na melhor. A batera com as cordas. Não, a batera agora é só ritmo, as cordas. Você pensa no melhor. Quando você ensaia para entrar em estúdio e gravar. Você foi lá e gravou o que você considera o melhor para a música. Eu acho que é coerente eu trazer o que eu acho o melhor da música ao vivo. Eu acho coerente. Eu acho que o ao vivo com certeza cada momento é um momento. Então, cada hora é uma hora, com certeza. Mas eu tenho isso dentro eu vou tocar o que eu acho que é o melhor para a música. Então, eu sempre vou, na grande maioria das vezes, eu vou fazer as mesmas coisas, a mesma virada, o mesmo ritmo,
porque a música, para mim, a melhor forma dela é daquela forma, é daquele jeito. É claro que algumas vezes ao vivo se faz uma outra coisa, mas 95% é o que a música é. E isso com certeza vem do Neil Peart, essa coisa de mostrar como a música é. E desde o início, por causa disso, eu sempre dei a importância de levar o meu instrumento, a minha bateria, para mostrar para as pessoas como que a música foi concebida. Então, se eu tenho um tom de 8, 10 e 12 numa virada que acompanha as cordas, se eu não tiver esse tom de 8, 10 e 12, pô, não vai sair do jeito que, né? As pessoas não vão sentir, não vão sacar o que é. Então, mesmo sem a banda antes que não podia, sem cachê, sem nada. Minha mãe com fuquinha com 7 dentro, atrás, assim, ó, levando a gente para tocar, né, para ensaiar com uma banda na Moca, sabe? Tipo, mesmo assim, dando maior atenção a levar ao máximo de lugares o próprio instrumento, para você trazer com o máximo de qualidade sonora para quem ia ouvir o show da banda, sabe? A gente sempre teve isso. Eu lembro, dos primeiros shows que eu vi do Torture, você já ia com kit, que eu falava, o kit estilo Dave Lombardo, assim, uma coisa bem cheia de tons e pratos, tal. Eu lembro disso, cara. Eu lembro ali, final dos anos 90, acho que eu vi os primeiros shows do Torture, já tinha esse lance, você já levava seu kit aqui, vai. Aqui em São Paulo, né? Blackjack, sei lá, Manifesto, não lembro onde eu vi Com exatamente. certeza, Né? Blackjack, com Não é certeza. Blackjack, eu acho. Com E certeza. eu brincava, eu te trombava e falava, pô, meu cara, esse kit Dave Lombardo, a gente tem essas referências de gringo, né? Não, e você falou outro também, que é o outro das minhas grandes influências, né? Dave Lombardo, Neil Peart, o Igor, puta, assim, dá para falar, Pete Sandoval, a gente tá falando de um thrash, um rock progressivo, um death metal, mas aí, assim, a gente vai falando, esses são com certeza os principais, assim. E aí tem mais uma gama muito grande ali, né, que dá para falar Sim. um monte, mas com certeza Dave Lombardo, Neil Peart, né, e Pete Sandoval, Gene Hoglan, esses caras são Igor Cavaleira, sem Só sombra de monstro. dúvida. Ô, Amil, cara, e já aproveitando que você falou das suas influências como batera, fazendo aqui uma ponte já pro disco novo. Eu citei aí o Pandemonium, eu lembro muito da música Horror and Torture, que eu participei da mixagem do DVD, do primeiro DVD do Torture, né? Eu fui Sim, Death câmera, na Doesn't verdade. Torture Alive. Eu fui câmera, eu fui no estúdio Mandapeira. Mandapeira, mas eu ficava lá no estúdio do senhor Mandapeira e eu ficava vendo eles não era mixar, né? Editar o vídeo. Cara, eu já te contei isso, amigo, cara. Juntava meia dúzia de batera ali e os caras queriam ir lá ficar vendo, porque tinha uma câmera por cima de você, né, no DVD. E os caras ficavam voltando, e, pô, como que ele fez isso? Deixa eu ver como que ele fez. Ah, os caras, né, batera, né, um olhando o outro, deixa eu ver como ele... o cara é bom mesmo, né? Mas todo mundo desconfiado, né? Ele tá usando alguma coisa aí para fazer esse som, né, cara? E você falou do ao vivo, e você toca death metal também, né, amigo? A gente pode falar que o Torture é um thrash death, né? Cara, eu coloco um prog nesse meio aí, porque o thrash death, ele é a nossa essência, mas o prog, com certeza, ele é uma assinatura que a gente vai para vários lugares dentro desse caldeirão agressivo que é o thrash death metal, né? E o thrash, lembrando que o thrash death não é só feito de o thrash de skunk beat e o blast de blast beat, do death metal de blast beat. Né? A gente tá falando tem cadências, tem grooves, então e o progressivo é uma assinatura embaixo que você vai para qualquer lugar. E E eu no acho que o disco nosso som tá novo, cada vez mais assim. exato, amigo, cara, e desde... Sempre, eu acho que no Asylum of Shadow, sempre, né, cara? Eu tinha autografado o primeiro Shivering, eu perdi, cara. Vou admitir aqui pra você que em tantas Então mudanças. falou aí, valeu, tchau. Vamos desligar. Cara, eu não encontrei para trazer, para você tinha escrito bacana. Eu tinha aquela primeira versão que o Castor tá ainda com uma camisa social atrás na foto. Depois vocês lançaram uma outra, com uma outra foto na contracapa, né? Eu tinha aquela primeiríssima que o Castor tá com uma Cara, camisa social atrás, cara. a primeiríssima foi o nosso lançamento independente, que demorou Hum. 3 anos, que era para sair em 95, saiu em 98, porque teve um empresário italiano que sugou a nossa alma e não fez porra nenhuma. Depois a gente foi numa empresa que ia ser
a ponte entre a gente e a empresa que faz os CDs, né? E os caras pegaram nosso dinheiro e sumiram, e a gente meteu advogado, e foi mais um ano nessa porra. E aí, quando a gente finalmente pega e vai direto na microservice, o Sonopress, eu não lembro qual que era o nome da empresa, a gente manda fazer, e quando o CD fica pronto, quando estavam entregando o caminhão do CD, roubam o caminhão. Nossa, cara. E aí acham o caminhão não sei quanto tempo depois com metade da carga. Metade da carga é, ao invés de 1.000 CDs, 500, então foram 500 CDs. Entregam na casa do Cristiano e a gente finalmente, em 1998, depois de 3 anos, a gente tem o nosso disco. E aí, meu, se faz um barulho, se tem um barulho, né, com a banda tocando bastante, tudo, a Destroyer Records sente esse barulho, faz a proposta de relançar o disco. E aí que tem essa segunda edição com a outra foto, com a Pô, Destroyer relançando. eu tinha a primeira, cara, e tava no seu autógrafo tava 1998 mesmo, cara. Você pôs data, tava 98. Ô, Amilcar, e agora vocês estão lançando, é o 15º disco, é isso, Amilcar? É o 9º de estúdio, é o Certo. 12º contando os ao vivos. Tá, então viajei, eu vi em algum lugar. Ô, Amilcar, e até achei demais, ia falar, passou todo esse tempo que alguma coisa eu perdi. Mas agora chega aí o Devilish. E tudo que a gente está falando aqui tá elevado à enésima potência lá, Amilcar. O lance def, o lance trash, o lance prog, com muitas variações de ritmo, com muitos elementos, uma riqueza de elementos, né, Amilcar? O René mandando muito bem ali, violões. A Maiara fazendo um workshop de vocal, cara. Eu falo, o disco de vocês está um workshop de vocal, velho. Porque a mina tá mandando muito bem no gutural, em tudo que ela faz ali. E você, não é porque eu sou camarada, quem tá assistindo aí, ó, não é porque eu sou camarada do Amilcar, mas batera sensacional e com muita riqueza musical, né, Amilcar? Como que foi o processo de composição do disco novo, cara? Marcelo, eu aceito tudo com muito carinho, tudo isso que você está falando, porque eu estou muito feliz com o resultado do disco. Eu acho que as músicas do Devilish, ele traz a energia que a banda realmente está, assim, uma energia muito positiva assim entre a gente, de camaradagem, da gente se gostar um do outro, da gente gostar de fazer um som um com o outro, da gente ser verdadeiro, de poder discutir, de estar na estrada, de ter discussão, de estar no estúdio, de ter algum tipo de discussão, algum tipo de entrevero, seja artístico, né, que acontece, mas sendo como se fosse uma família. O que acontece numa família? Sempre vai se resolver. Porque eu acho que numa família o que tem que se colocar acima de tudo é o amor da família, o amor entre todos. E a gente tem esse amor pela nossa música. E aí, consequentemente, a gente gosta de estar um com os outros. E o Devilish, ele vem, ele traz, eu acho que ele traz isso, a gente compondo um com o outro, eu vendo toda essa saga da May com a voz dela, eles vendo a minha saga na batera, de sempre depois de ensaio conversar sobre busca de 2 bumbo e não sei o que, altura de banco, e o René também, de não parar, até às vezes até demais, até de não parar de tentar achar um timbre ali, né? Essa conversa de instrumentos, de timbragem, de sempre essa busca, sabe? Eu acho que o disco ele traz todas essas coisas muito boas, assim. Ele retrata isso. E as músicas elas foram compostas num ano muito importante para a gente. Foi o ano de 2019, que eu posso destacar 2 coisas geniais que aconteceram na trajetória da banda. Que uma foi o Rock in Rio e o outro foi a primeira turnê na América Central que a gente conheceu o México. Foi Guatemala, Costa Rica, El Salvador e México. Mas México eu tenho que destacar porque foi ali que veio a inspiração da Find My Way, aliás, a música que está no disco novo. E eu acho que as músicas, ela traz toda essa energia, assim, sabe? E aí, quando a gente voltou, a gente fez o Rock in Rio em outubro, na segunda quinzena de novembro, a gente foi para América Central,
voltamos extasiados do México. Sim, é um dos grandes presentes de você ter uma banda e poder fazer turnê e conhecer vários países e várias culturas. O Torture até hoje já passou por 35 países e a gente conheceu um país, assim, como o México, foi muito especial ter conhecido as pirâmides de Teotihuacan, que foi a letra da Find My Way, a inspiração é dali. E a gente voltou no começo de dezembro, nos demos umas férias, e em janeiro a gente voltou a ensaiar para entrar em janeiro de 2020, a gente voltou a ensaiar para entrar em estúdio em fevereiro de 2020, e foi o que aconteceu. E aí, em março de 2020, estava na sessão de voz, porque batera, baixo e guitarra já tinha sido, aí veio a pandemia. E aí veio o isolamento social, e a gente, ficou 5 meses sem... Paramos tudo, e por isso que o disco só foi sair em 2023, também graças a nossa percepção das coisas, assim, porque a gente não queria lançar, sabe, rápido. A gente, ama o disco, ama as músicas, não via a hora de lançar para todo mundo ouvir, mas nem por isso. A gente tinha isso daí pronto em 2022 já, no começo. Mas a gente falou, não, vamos esperar, a gente tem que, vamos fazer uma coisa legal, ter uma gravadora brasileira, com uma gravadora gringa, fazer um lançamento simultâneo, ter um budget para videoclipe, pensar num tour support, sabe? Fazer uma coisa, ter uma assessoria de imprensa para trabalhar. Então, eu acho que a gente teve um momento certo de pensar. Numa dessas daí, por exemplo, no primeiro semestre de 2022, a banda parou para fazer uma reunião para conversar sobre o lançamento do Devilish. E a gente, né, chegou à conclusão que seria legal esperar 2022 acabar, para a gente alcançar o que a gente queria alcançar pro disco. E em 2023 a gente lançava. E aí, com isso, ficou uma lacuna em 2022. Daí que veio a ideia do Tortura em La Iglesia en Vivo, que é o ao vivo que a gente gravou no La Iglesia, para suprir uma lacuna que ficou, que o Devilish ia ser lançado em 2022, a gente achou melhor que não, e aí apareceu essa oportunidade do ao vivo também. Então, é tudo coisas que vão acontecendo na carreira de uma banda que a gente tem que estar... Eu aprendi que, assim, 50% é você cronogramar mesmo, você ter, assim, algo a seguir, e 50% entender o que está acontecendo ao seu redor. Porque aí você vai ajustando, né? Você não ficar engessado só naquilo que você programou, mas é muito bom você ter algo programado, isso eu me sinto estruturado, porém, sentir o que está acontecendo ao redor, que aí você vai encaixando as coisas e vai seguindo, né? Eu acho que é isso, eu mudei de assunto, né? Não falei mais do Devilish, mas eu acho que as músicas do disco, ela traz... ela, mais do que nunca, a gente vai para vários mundos, como a gente sempre foi, mas agora, pô, eu acho que o fato da May poder ir para vários lugares com a voz dela faz a gente se sente desafiado de uma forma muito boa, sabe? De tipo, caramba, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, entendeu? Você lembra no documentário do Iron Maiden, quando os caras comentam a chegada do Nico McBrain, os caras falam, pô, olha o que ele faz, Um cara. brinquedo novo, né? O brinquedo novo. Sabe que dá pra fazer isso? Faz isso então, faz isso. Os caras já É começam com isso aí. o Where He Goes There, né? É Ô isso Amilcar, aí. e falando aqui do Devilish, eu tenho aqui as 3 primeiras músicas, começa aquela pedrada, claro que com muita riqueza musical, que eu falei pra vocês que estão assistindo, principalmente, não vou falar principalmente, eu ia falar do Amilcar, porque eu tenho cabeça de baterista, fiquei prestando muita atenção. É uma riqueza de batera na Hell is Coming, que faixa de abertura por excelência, sensacional, chega com baita impacto. Depois vem Fluckman, Buried Alive, mas eu queria comentar, então vem 3 ali desse trash, death, prog. Posso só fazer um comentáriozinho, Anda, opa, vai Marcelo? lá. Na Hell is Coming tem a participação do Alex Nasser nos tambores, na percussão árabe. Ele tocando várias percussões árabes assim na Hell is Coming, no começo e no final da música, o Alex Nasser, que fez Batalha de Scars, querido amigo. E uma parte que eu destaco também dessa música é um que a gente nunca tinha feito, que é a May tocando violão e cantando limpo. A gente nunca tinha feito também. Você vê que eu E falei, aí, parece um workshop da mina, cara, no disco, sem soar forçado, tudo natural, como você falou, pelo que a música pede, né?
é sensacional. É um disco que desafia a gente a querer voltar para uma audição. Você ouve uma assim, você fala, cara, você quer pôr de novo, porque tem muitos elementos, cara, mas tudo muito bem amarrado, né? Marcelo, muito legal você falar isso, que o disco faz a gente querer ter uma outra audição, porque as pessoas que estão assistindo aí, podem ter pessoas que pensam assim, se o disco não me pegou de primeira, não é um de bom disco. E eu entendo quem ainda pensa dessa forma, porque, eu já pensei dessa forma. Tem disco que pega de prima e é isso aí. Mas depende muito do estilo, depende muito do... Eu vou dar um exemplo aqui do 72 Seasons do Metallica. Estou em Tá. casa falando de Metallica aqui com você, certo? Opa, tamo bem. Então, eles lançam o Lux Eterna. Porra, Lux Eterna é uma música que, lógico que vai gostar de cara. É um jogo ganho, sabe? Sim, Tipo, é diferente de lançar a 72 Seasons mesmo, a música. sim. Porque são músicas diferentes da mesma banda. São músicas diferentes. A 72 Seasons, ela é mais progressiva. Ela precisa de uma atenção. Se você escutar uma vez e já querer julgar com uma audição, você vai falar que aquela música é uma coxa de retalhos de riff. Você não vai entender, você vai julgar, e para mim tá errado. Porque você tá julgando algo que você não entendeu ainda. E não é porque você não entendeu na primeira audição que é ruim. Não é. Tem discos, para mim, eu aprendi isso na trajetória, na vida aí também. Eu vou citar um aqui, uma banda que eu amo, que é o Queensryche. Quando o Queensryche lançou Promised Land, que era o pós-Empire, todo Sim. mundo esperava um Empire 2, eles vieram com o Pink Floyd do Queensryche, que é o disco mais progressivo. E na época, o disco é 94, eu lembro que eu escutei, eu gostei, mas com deu uma certa brochada. Mas achei, porque você vê que tem da banda ali, mas eu não entendi qual que era da banda. Meu amigo, eu fui escutando esse disco, para mim, é um dos melhores discos hoje. E não é porque não me pegou na primeira que eu tenho que entender o disco, tem que entender a proposta do disco. Então, eu acho muito interessante você falar isso, que o disco traz para uma segunda audição, Marcelo, Sim. porque uma coisa que você poderia fazer também, aqui, uma coisa eu vou até, se quiser levar essa dica para algum Sugestão. programa, uma sugestão para um programa seu, não se fala hoje de que as pessoas perderam, ou perderam, ou realmente não se sabe como se escutar um disco. É verdade. Escutar um disco não é escutar 40 segundos de uma música, é escutar o disco. Mas a vida é correria, a vida. Eu entendo isso. É por isso que ele está falando. O que se precisa para escutar um disco? Precisa de um tempo. É isso aí. Então a cabeça está ali, escutando o disco. Para você entender o que é a primeira faixa, o que é a segunda, o que a banda quis passar para quem está ouvindo o disco. Para Exato. você entender, né, toda a trajetória do disco. Então, eu acho que isso é um ponto que ninguém se fala hoje. E é muito importante como que se escuta um disco, como que se entende um disco hoje. E eu vejo muitas pessoas falando muita coisa. Eu citei o Metallica aqui, cito de novo, principalmente com o Metallica e com o Lars Ulrich, Sim. pessoas falando muito mal, assim, mas sem nem entender o que está acontecendo. E só por falar, É sabe? verdade. Então, eu sei que isso pode acontecer com a minha banda e pode acontecer com qualquer outra banda, e acontece. Então, acho que essa conversa sobre como que é se escutar um disco, eu acho que é muito interessante para as pessoas verem que, peraí, eu acho que eu não estou sacando como que, para entender essa arte aqui, para poder dar uma opinião sincera sobre ela, né? Então, isso que você falou, eu acho que puxou tudo isso que eu falei aqui, porque Sim. eu considero muito importante para a pessoa saber que se não pegou na primeira audição, não é porque não pegou na primeira audição que é ruim. Na verdade, tá te desafiando mesmo, tá desafiando o seu entendimento sobre música. Pô, Sim. deixa eu ver isso daqui, meu. Onde que é o verso? Onde que é o refrão? Nossa, isso aqui é o meio. Nossa, voltou pro solo. Mas o que é isso? Para onde tá indo, né? Então, para você ter esse entendimento, você tem que ter mais audições da música, É sem sombra de verdade. E, dúvidas. e você sabe, meu caro, você sabe muito bem, você conhece muito bem todos os subgêneros do metal.
Nós já tivemos muitas bandas que têm essa proposta, dentro até de um metal mais extremo. Nós tivemos o Death, por exemplo, nós tivemos Maravilhoso. Coroner, que lá nos anos 90 os Maravilhoso. caras chamavam de techno trash, lembra? Por um período falou techno trash, né? Que era um trash mais trabalhado, mais com mais passagens de mais Annihilator. exato. Então assim, não é algo extremo, mas você falou a verdade, Amilcar. Hoje as pessoas elas estão muito ansiosas e impacientes. Se não vier um gancho de um refrão logo, ela quer trocar de faixa tudo. E você disse, né, Amilcar, como tem uma frase conhecida que diz: o meio é a mensagem, né? As tecnologias induzem a gente a mudar de comportamento. Então, quando tinha o vinil, a gente tinha muito essa noção da expressão artística em formato de álbum, né? Não era só uma coletânea de músicas, tinha toda a ciência de qual faixa de abertura, qual vem depois, a terceira, depois uma balada tal, né? A última um épico. Exato. O Metallica tinha Exato. muito isso, né? Total. E aí, a gente, antes de fazer a entrevista, eu tava conversando, falando para você que eu tô escutando Twisted Sister pra caramba agora, voltei a escutar. Por exemplo, Stay Hungry, a primeira do lado B é I Wanna Rock. Então, o cara, eles pensaram, obviamente que pensavam nisso. Tipo, começa o disco, Stay Hungry, We're Not Gonna Take It, tal, e vai. Quando o cara vira e começa como se começasse outra vez o disco de uma música forte, assim, uma música, né? Então, tudo é pensado. E você só percebe isso quando você está dando realmente atenção a isso, né? Então, isso é muito legal, mano. E o que eu falo também, Amilcar, é que o fã, ele precisa talvez resgatar um pouco esse diálogo com o artista que ele admira. O artista, ele dialoga pelos álbuns, né? Hoje em dia se dá muita entrevista. Eu sou do direito, você sabe, né? Igual seu irmão, eu sou advogado. E na advocacia tinha um princípio que se perdeu, né? No direito, que falava assim: o juiz só fala nos autos. Então você não via juiz dando entrevista por aí e tal. Eu transfiro isso um pouco para o mundo da música. Eu penso, o artista ele já fala no álbum. As ideias da Maiara, e claro, vocês, às vezes ela mesma escreveu as letras, mas vocês trocam ideia tal dos conceitos. As ideias dela, o fã já está dialogando com ela nas letras, na abordagem musical da banda tal. E hoje eu vejo que os fãs perderam um pouco essa paciência de dialogar com o artista que eles admiram pela música, né? Eles querem ver entrevista, chegar perto, fazer meet and greet, mas ter essa relação próxima com a música e deixar a música ser agregada na vida. Você vê que eu te falei, Amilcar, tô pisando na bola contigo, não ouvi o disco até agora, falei com você há 1 ou 2 semanas, né? Porque eu falei, eu só vou fazer resenha ou te chamar pra gente trocar ideia aqui no Metal Musicast quando eu ouvi pelo menos as 3, 4 vezes. Não vou também só daqui 1 ano. Mas não, claro, é isso aí. Você vê o Metallica, eu não fiz resenha do disco do Metallica. Eu falei, eu tô entendendo o disco do Metallica até agora. Exato. A Inamorata, que é o épico que termina o disco, até agora eu tô lá ouvindo de novo, tal. Eu tenho falado sobre esse disco novo do Metallica. Eu já tenho falado com vários amigos que para mim é o melhor desde Black Album. Para mim é o melhor. E eu tenho entendido cada vez mais o disco. E para entender, você tem que, ir lá, ir escutando, ir absorvendo. É um show de riffs, todas as músicas e melodias, e a banda tá mais forte do que nunca. E quando você entende a banda, você entende o momento da banda, você se apaixona mais ainda. Você se torna mais ainda da família, assim. Então, eu sinto que acontece isso com quem é fã da música do Torture, assim, cara, que acompanha a gente, sabe? Então, a gente soltou o single, a Maybus, foi o primeiro single do Devilish, que foi com um lyric vídeo. E depois a gente soltou a Hell is Coming, que é videoclipe. Desculpa, te interrompi, achei que você ia... Não, imagina. Terminar, ô Amilcar. Eu tava falando das 3 primeiras, e eu tendo essa experiência de ouvir a expressão artística de um álbum, chega a 4ª, a Warrior. O que foi isso, Amilcar? Foi sua influência de Twisted Sister ali? Porque veio um metal tradicional ali. Olha, é muito legal ver as resenhas, cara. As resenhas gringas do disco tem sido muito legal, velho, porque os caras realmente, assim, eles entram no mundo, assim. Então, eles têm falado tanta coisa legal, cara, e da Warrior também.
algo como um estilo AC/DC-dístico, assim, sabe? Tipo, uns falam AC/DC, outros falam Accept, outros falam Judas. Ou seja, é isso aí, é o tradicional. A gente tem influência do tradicional, com certeza. E essa música tem uma história, e você vê como acho que banda tem que esperar realmente o momento certo para fazer as coisas, né? Porque essa música ela foi composta em 2013. A gente tava como trio. Ela era em 2012 essa música foi composta e ela era para ter entrado no Esquadrão de Tortura. E eu compus essa música assim meio que loucura de heavy tradicional, assim. Às vezes me pinta uma inspiração que não é muitas vezes thrash death. E eu tenho uma outra música que eu compus no meio da pandemia que chama On the Road, que tá guardada, que eu não sei, em algum momento, não é pro Torture, não é pro Torture, mas em algum momento, algum projeto eu vou fazer. Então, vem inspirações, assim, para compor. Não só Thrash Death. E veio essa música mais tradicional que se tornou a Warrior. Em 2012, eu mostrei ela pro Castor e pro André, e eles falaram assim, puta, essa é bem diferente, né? Bem cadenciadona e tal. E aí, se achou que talvez não seria o momento certo. Né? Acho que é muito tradicional, talvez. E eu acho que entendo, porque no Esquadrão a gente estava passando por um momento de certificação, sabe? Tipo, o vocal saiu, a gente tem que mostrar que a banda tá aqui firme e forte, a gente tem que, tem que trazer um disco forte, né? Acima de tudo. Não que se a Warrior não tivesse lá, não ia, lógico que ia ser forte, mas achamos que talvez eles acharam que a música não era para aquele disco. Então, beleza. E ficou guardada. Ficou guardada. Aí o André saiu, entrou a May, entrou o René, a gente lançou Return of Evil, lançamos Far Beyond Existence. Quando chegou o Devilish, eu falei assim, ó, tem uma música aí, ó. Tem aquela cadenciada lá. E eu trouxe a cadenciada. E a gente começou a fazer umas demos, porra, mano, e ficou pesadona, ficou, puta, sabe? E eu sempre achei que ia ser do caralho, porque o Torture é esse progressivo de que a gente faz tudo, mano. A gente faz tudo que tá dentro do que a gente se sente honesto em fazer. Eu acho que ser honesto com o que você está compondo é o que uma banda tem que ser. Seja ela fazendo absolutamente a mesma coisa durante 50 anos, ou seja ela buscando coisas novas e só fazendo coisa nova. Ou seja ela mantendo o embrião e buscando coisas novas, que é o nosso caso. A gente mantém o nosso embrião, mas também o nosso radar fica aberto para colocar no nosso embrião coisas novas que a gente se sente à vontade. Não, e aí, muito boa, cara, muito boa. E aí, a Warrior, a gente. Bom, beleza, vamos colocar ela no disco. E aí tem duas coisas legais sobre essa música. A primeira é. Eu comecei a pirar na história do Rickson Grace. Comecei a ver. Eu vi um documentário dele, aí eu comprei o livro. Comecei a pirar. Eu nunca lutei jiu-jitsu, mas eu comecei a pirar na história dele. Ele é um grande mestre, assim, né? E aí eu curto arte marcial, curto a filosofia de arte marcial, então, independente de que arte marcial, eu me associo muito, eu gosto, me inspiro por uma pessoa ali da arte marcial que, puta, tem vários valores ali de vida foda tal, né? Me senti inspirado e compus a letra da Warrior. É um tributo ao Rickson Grace. É tipo que nem a Hero for the Ages, que é do Far Beyond Existence, que é do Bruce Lee, que são filosofias de vida. A letra são filosofias de vida do Bruce Lee, a Warrior são filosofias de vida do próprio Rickson Grace. Então, a letra é um tributo a ele. E uma outra coisa da Warrior é, numa conversa no estúdio, eu queria que a Warrior fosse em terceira no disco, e ela entrou em quarta. E aí, a banda ficou 3 horas conversando sobre. Pô, mas por que colocar por que colocar em terceiro? Porra, meu, porque aí vem a primeira e a segunda. A primeira e a segunda já é trash death, é o típico. A terceira já é mais cadenciadona, é uma coisa nova. Aí eles, puta, meu, mas as 3 primeiras tem que ser patada na cara. Falei, mas ele já faz isso a vida inteira. As 3 primeiras já é soco na cara, a vida inteira foi assim. Vamos colocar a cadenciada, mas no terceiro. Marcelo, a gente ficou 3 horas dentro do estúdio só para ver se a Warrior ficava em terceira ou quarta. E aí até que eu falei assim, meu, tudo bem, vai, tudo bem. Não, depende muito. Isso cai no que a gente está conversando. O que a banda quer passar
com a passagem das músicas no disco. Eu gostaria que a pessoa que escutasse o disco já sentisse na terceira música a cadência. Sim. Mas aí a banda quis falar, não, vamos fazer as 3 primeiras, porrada. Eu falei, mas a vida inteira eu já fiz isso. É isso aí, olha aí, ó. Amilcar, alguma coisa aconteceu lá Desligaram aqui, eu desliguei. Aí eu falei, pô, a vida inteira a gente já fez essas 3 músicas porrada na cara. Mas aí tudo bem, eu acho que a May e o René estão ali, a gente tá compondo disco, eles também têm a vontade deles. E eu falei, meu, beleza, então, como quarta, então vamos nessa. Mas isso eu acho que é legal de falar, porque banda é isso, né, cara? Eu acho que tem que ter o argumento artístico. O argumento artístico que é o que ganha. Mas funcionou bem, Amilcar. Eu ouvindo aqui, ficou bom mesmo. Dá assinatura ali primeiro e depois vem uma variação assim na vibe geral. Ficou um lance de metal tradicional mesmo, assim. Tipo, as primeiras é isso. Traz aqui, nem você falou, traz a assinatura da banda, que é o thrash death típico. Porém, tem algumas coisas diferentes, que nem a Hell's Coming tem o violão e voz limpa. A Flukeman tem o teclado com um timbre ficção científica, que me lembra muito os Rush do começo da década de 80, assim, sabe? E eu fiquei muito feliz com isso, obviamente, porque é a mais pura influência. E a May fazendo a melodia do Arquivo X lá, do X-Files, é ela que fez a execução, tudo. A letra baseada no episódio do série do Arquivo X, e o clipe também, aliás. E a terceira é a Buried Alive, que tem a participação do Andréas, né? Então, E é uma música praticamente do René, assim, que a gente remontou. Então, cada música tem seu caminho ali até chegar ao Warrior, que é a cadência. Sim. E o disco, o Amilcar, ele mantém assim o nível no alto, tá nivelado por cima, ele tem muita variação, mas ao mesmo tempo tem uma coesão, isso muito pelas mãos de quem produziu. Timbre de guitarra tá sensacional, baixo do Castor, como sempre, o Castor é virtuoso também no baixo, né, cara? Essa cozinha aí, você e o Castor é animal o negócio, né, cara? E ele vem das influências de tradicional, né? Geezy Butler, Steve Harris, Cliff Burton, é o Geddy Lee, é tipo as influências realmente assim, trazendo talvez o Alex Webster do Cannibal, porque a gente tem o Death Metal, mas eu realmente fiquei feliz assim com a sonoridade do disco, meu. Acho que com o Diego lá no Bay Area, a banda conseguiu trabalhar e trazer a nossa própria sonoridade. Eu acho que quem escuta o disco, escuta a banda tocando como se fosse no ensaio, só que é claro que a gente está numa estúdio de gravação, então tem um EQzinho ali um pouco mais refinado, mas é a banda tocando com seus próprios instrumentos, eu com a minha batera, com as minhas peles, com a minha busca de sonoridade que eu sempre tive. Castor no baixo é a mesma coisa, René na guitarra a mesma coisa. Então, eu acho que as pessoas que escutarem o disco vão ver realmente a banda tocando. Assim. E eu acho que um destaque que eu venho conversando aqui, Amilcar, eu entrevistei recentemente o Bill Hudson, a gente falou sobre isso. Quando eu entrevistei o Andy Darius, eu conversei isso que eu vou falar com você também com o Andy Darius. Hoje no metal, a gente até tolera um timbre de batera muito mecanizado, vamos dizer assim, muito comprimido, pasteurizado, mas vocês conseguiram fazer um negócio mais orgânico. Vamos falar assim, mais quente, a timbragem de batera. E para mim, para os meus ouvidos, nessas 3, 4 audições, o timbre de guitarra, cara. Eu gostei muito do timbre de guitarra do René também, cara. E teve uma preocupação quanto a isso, Amilcar, porque é moderno, é bem gravado, bem produzido, não é tosco, porém mantém esse espírito do metal de ser mais orgânico, mais quente, assim. Como que vocês conseguiram isso, Amilcar? Sem sombra de dúvidas, Marcelo. A gente deu tanta importância para fazer você sentir exatamente o que você falou. Era exatamente isso que a gente queria, de soar moderno, porém não perder a nossa identidade no nosso instrumento. E eu acho que o que se faz hoje é muito. Tem que pensar na música, como a música vai soar, é óbvio que tem. O metal precisa de uma bateria com punch, é óbvio que precisa. Mas assim, eu vou microfonar um papelão e vou pegar aquele agudo e ficar. É isso? E Parece aí não tem um baterista tocando? Tecla de computador, assim, né? Fica muito assim. Porque isso é normal hoje, né? Tipo, você ter um timbre foda de computador é normal. Então eu poderia ter qualquer timbre foda lá. Mas e a minha trajetória como baterista de ir em busca da minha sonoridade, né, meu? Então, só eu sei o quanto eu fiquei lá junto com o Diego
buscando o equilíbrio entre microfone e trigger, para ter o abraço grave ali do microfone com os 70% grave do microfone com os 30% do kick do trigger. E aquele kick do trigger ainda não estava legal, então vamos dar um agudinho a mais, sabe? Tipo, para achar esse. Para dar exatamente a definição que você deu, de estar moderno, mas, pô, você sente uma banda tocando. E eu acho que os bateras têm que tomar cuidado hoje. Você tem que pensar na música, mas tem que pensar em você também, cara. Você não pode. Você tem que trabalhar mesmo, tem que tirar o som dos tambor, mano. Tem que, sabe, é arte, é microfonar o bumbo, é tirar o som do bumbo, é trazer o punch do instrumento para música. E não só depender de colocar na grade, editar, trazer uma sonoridade, um sample e pronto. Não, cara, tem que gravar, tem que ir atrás dessa sonoridade, entendeu? E eu acho que a gente foi, cara. E como eu disse, o som do baixo, eu vejo, eu tô do lado dele há 30 anos. É o som que ele buscou há 30 anos. O som do René, ele tá há 8 anos na banda, mas eu sinto essa busca dele com a sonoridade da guitarra. Tanto que antes da gente lançar, ele tava tão pirado que eu falei assim, ele falou assim, puta, mano, e ele tá com puta som de guitarra agora, melhor, o som de guitarra dele tá melhor do que o da gravação do Devilish. E numas conversas, antes do disco ser lançado, ele falou assim, puta, mano, eu tava pensando que se tivesse tempo eu ia regravar todas as guitarras. Eu falei, meu, você tá maluco, velho? Meu, tá louco, velho? O som da guitarra tá legal, mano. Imagina, tá pesado, tá nítido, tá legal. Mas ele falou isso justamente porque o som de guitarra hoje tá do caralho, tá legal pra caramba. E aí, mas isso a gente tem que pegar pra não ver a hora de gravar no próximo, saca? Tipo, o próximo vai vir, eu já sei que vai vir com som mais quente até, entendeu? Sim. E aí, e é assim que funciona, né? Numa banda, eu com a batera, o baixo e a guitarra. Sim. Eu acho que é assim. Meu cara, e temática lírica, algumas palavras aí, é conceitual, tem uma linha condutora das letras? Não. Temas livres? Não. Livre, como a maioria dos nossos discos, assim, então uma manchete de um jornal pode dar inspiração para compor uma letra, uma merda que você vê na rua pode dar uma inspiração, uma pessoa que te inspira, no meu caso que foi o Rickson Grace, montei a letra da Warrior, o jogo Diablo 4 deu inspiração para a May, porque ela curte o jogo, e ela montou a letra, e que deu a inspiração para o Marcelo Vasco fazer a capa, que aliás, puta meu, que artista, né? O grande Marcelo Vasco do Troops of Doom, aliás, queridíssima banda, um grande abraço para os amigos guerreiros lá. E o Marcelo Vasco, um grande ilustrador, um grande artista, fez uma capa genial pra gente, está muito feliz com ela. É a parte cenográfica de toda a produção do palco hoje. Fizemos os side drops, a parte do telão ou o backdrop atrás, a parte da pele do bumbo, embaixo da bateria. Então toda a produção de palco é feita com ela. E aí, perdi o fio da meada. A gente tava falando. Deixa eu. Da temática lírica, você já tá falando da capa. Da temática lírica. Exato. Depois a questão do game, do Diablo 4, já entendi, beleza. Isso, então, a Hell is Coming é isso, a Fluke Man é de um episódio do Arquivo X, a Buried Alive é uma letra do René, de uma música que era das antigas dele, ele trouxe pra gente essa música, a gente deu uma roupagem com a nossa cara, mas a grande parte e a letra é dele também. A Warrior do Rickson Grace, a Watumã é muito interessante, porque é um vulcão inativo, parece que é o primeiro vulcão que se tem notícia, que é inativo e está na Amazônia. Então, a May canta em português. Nessa música a gente chamou vários convidados, dentre eles o Vitor Rodrigues, que é o nosso ex-vocal, a Suzane Ecate, do Miastênia, o João Luiz do Golpe de Estado, e tem um depoimento que a gente tirou do Cacique Raoni, de um programa, ele falando muita coisa legal assim sobre as terras indígenas, o que os índios querem, sabe? Então essa música é uma das mais progressivas assim do disco, e então a letra fala sobre isso. A Tot é uma letra do René com a música também dele. A Maybus é sobre a letra do Castor.
que é sobre o terceiro anticristo, segundo a visão de Nostradamus. Parece que o terceiro anticristo estava ali no antigo governo aí, tá? Quase que explode o país aí, mas tudo bem. E aí, a Meibus é isso. A Find My Way, a gente, quando foi visitar as pirâmides de Teotihuacan no México, eu estava pirado e escutando um best-of do Phil Collins e eu parei na In the Air Tonight. E aquela In the Air Tonight eu acho, pô, que música, que desafiadora essa música, porque o Phil Collins coloca uns barulhos, ele constrói uma pulsação sonora com barulhos. E dentro dessa pulsação sonora, ele canta como se estivesse falando. Can you feel it coming in the air tonight? Né? Oh Lord. Ele fala, tipo. E aí eu pensei, caralho, mano, que foda isso. Eu me senti tipo, caramba, esse é muito foda se eu escrevesse uma música assim, sabe? E aí, quando a gente foi para as pirâmides de Teotihuacan, eu me senti muito inspirado pela energia do lugar. E aí eu acho que juntou essas duas coisas, cara. E a gente tava na casa do promotor do México e a música veio inteira quando a gente tava lá. Eu gravei uma demo num baixolão que tava no quarto dele. E aí. E a letra também, tudo. E aí. Acabou acontecendo. E eu acho que essa música só aconteceu realmente porque eu tenho uma cantora para cantar. Tipo, a May, ela dá essa possibilidade da voz limpa. E eu curto muito o timbre da voz limpa dela. Então, ela interpretou de uma forma belíssima, sabe? Porque a minha ideia de início era meio blusão, de tipo, no sentido de violão, voz e pé na madeira, assim, sabe? Tipo, mais lento. Só que ela, junto com o Wagner Meirinho da Loud Factory, ela teve uma interpretação. Ela entendeu toda a melodia, mas ela trouxe a interpretação dela de uma forma fabulosa, assim. Então aí muito da interpretação ali é toda dela. Ó, Milcar, deixa eu fazer abrir parênteses aqui no que você falou da Maiara. A Maiara, eu fui fazer uma resenha aqui do CD da Nervosa e eu vi que foi a Maiara que foi uma espécie de mentora ali para a Prica começar a cantar. Uhum. E eu tenho essa curiosidade. Quando a Prica teve que reconstruir a Nervosa, e eu vejo a Maiara com destaque enorme aí no cenário e pela competência dela como mentora dos alunos dela, quanto como vocalista do Torture, deu uma balançada, vocês chegaram a temer que a Prica chamasse ela para ir para Nervosa e ela topasse ir? Rolou alguma conversa desse tipo? De forma alguma. Nunca me passou pela cabeça, assim. E, cara, eu, assim, só para falar que eu admiro a Prica a cada dia que passa, assim, sabe? É uma querida irmã e eu sei como é ter uma debandada e você, com a sua vida, na sua música, na sua banda, fala assim, mano, aqui a peteca não vai cair. Se é que usa essa expressão ainda hoje. Mandou pera. Manda. Pois é, mano. E ela foi muito guerreira, né? Colocando a paixão pela Nervosa, pela música acima de tudo e buscando as pessoas e tal. E hoje tá aí, né? Colhendo os frutos, né? E a May é isso aí, né, cara? E nem a gente sabia do trabalho que ela tava fazendo com a Prica. Elas guardaram segredo tão bem que nem a gente sabia. Só depois que elas falaram tudo. Isso que a gente, tem um maior contato, tudo. Mas eu acho que é bacana isso, né? Tipo, profissional, né? Tem que ser profissional. Então, mas nenhum momento. Nenhum momento. Eu disse isso, Amilcar, porque eu, na condição de fã de metal, vendo as coisas meio que de longe, quando teve a debandada, a primeira já, depois a segunda, na Nervosa, né? Eu ficava pensando, falava, cara, a Maiara do Torture tá aí, tá no Torture, mas sei lá, a gente não sabe o que tá acontecendo. Eu não tenho contato com a Prica, eu não sou muito do universo da banda Nervosa, né? Eu não tenho muitos amigos em comum, não sei, não tinha informações de bastidores. E eu ficava com essa dúvida, será que ela vai convidar a Maiara? Porque ela tem daquela necessidade que a gente imagina, não é, meu cara? Tem contratos Claro, a serem cumpridos, tem claro. uma vida profissional a ser cumprida. Ninguém tá aí para dar tapinha nas costas. O pessoal dá um apoio e tal, mas se em alguns meses não começar a dar um resultado, os apoios começam a ficar mais raros, né? Com certeza. Eu ficava pensando, será que ela vai tentar arrancar a Maera do Torture? Isso
Nunca passou pela cabeça de vocês? Não, não. E eu acho que a Prica, ela teve o timing, assim, a ideia corretíssima. Eu vendo a Prica cantar hoje, nossa, ela é uma front girl ali poderosíssima, né? Ela ali com a guitarra e a voz dela tá muito legal. Eu acho que foi a opção mais acertada, assim. Eu gostei muito. Eu até fiz a resenha aqui. Não sou um grande conhecedor da Nervosa, mas da banda Nervosa, mas falei que dentro do que eu ouvi, o novo disco para mim é o melhor, cara, é o melhor. Ficou uma coisa meio Motorheadiana. Eu que sou Motorheadiano, gostei demais. Quem não é? Quem não é? Quem não é boa pessoa não é, né? Ô, Amilcar, posso te falar rapidamente aqui que a gente está caminhando já para estourar o tempo que a gente combinou. Eu queria uma opinião rápida, assim, sua, sobre alguns bateras. Não posso perder a oportunidade. Você é um fera, um monstro na batera. Eu queria que você possa falar alguns, você dá uma opinião aí sobre o que você pensa em poucas linhas, em poucas palavras. Tá. Ainda bem que você não falou em uma palavra, porque uma palavra, puta, Muito é foda, difícil. galera. Não, uma ideia, um bate-bola breve, mas uma palavra é sacanagem. Mas vamos lá. Dos bateras que passaram pelo Iron Maiden, qual o seu preferido? Por quê? O que você acha dele? Puta, mas que sacanagem isso, hein? Já começa já zoando, né? Eu acho que cada um tem seu mérito ali. O Clive Burr, ele era muito agressivo. Nada me tira da cabeça de que a mão direita do chimbal dele era para ficar junto com a mão direita do Steve Harris, sabe? Tipo, a grande diferença entre o Clive Burr e o Nico é que o Clive Burr, ele costurava todo o chimbal ali. E isso até o The Number, né, meu? É isso, né? O primeiro Killers e o The Number é isso. E o Peace of Mind para frente é tudo mais solto, é mais desdobrado. E aí dá para ser agressivo, porque você desdobra, você consegue ficar mais rápido com o andamento do ritmo também, né? E eu acho que cada um tem seu. Eu não vou dizer qual que é o melhor, mas cada um tem. Porra, muito difícil, mano. Ficou em cima do muro e esqueceu do Thunderstick ainda, cara. O Thunderstick é do Samson, não é? Mas ele chegou a fazer uns ensaios. Tô brincando, ele nunca gravou nada, né? Que legal. Eu entrevistei ele aqui, cara. Eu só ia escolher o Thunderstick se ele fizesse os ensaios do Iron na jaula. Aí sim. Eu entrevistei ele aqui, ele disse que ele compôs. Que legal. Ele compôs, é dele, cara, me fugiu agora, eu sou um fãzão da Iron Maiden, a instrumental do Killers, que é quase uma introdução. Transilvânia? Não, Transilvânia é do primeiro. Do Killers. Cara, me fugiu o nome, mas enfim. Ele falou que ele compôs e não foi dado crédito para ele. Vamos lá, Milcar. Vamos lá. Tá entrevista aí no Metal Musicast. Assiste lá depois. Cara, eu não vou falar qual é o seu preferido do Judas Priest, que é o Scott Travis, não precisa falar. Mas você gosta do batera Dave Holland, que Deus o tenha, mas... Eu gosto. Ele se não me engano, ele era do... Eu não sei se ele era do Dust. Não era do Dust. Era de uma outra banda antes. Trapeze, que tocou com o Glenn Hughes, tudo, né? Ele era outro batera ali. Então, quando ele foi pro Judas, você vê, as músicas são tão... porque, ele tinha que fazer aquele, né? Na cabeça dele, os riffs eram tão tradicional que era a coisa mais reta a se fazer. E você vê que as músicas são tão espetaculares que é assim que funciona, né? E aí a proposta é essa. E o Scott Travis é tão foda que tem umas músicas no Painkiller mesmo que ele faz, ele traz o groove do Dave Holland. E sempre o Scott Travis. Que o Scott Travis, né, meu, é um arregaço. E eu preciso deixar documentado aqui que o Fire... Como é que é o nome? O penúltimo... Firepower, pô. Clássico. Assim como Age of Retribution. Pra mim, ó, discos clássicos. Eu já não vou nem falar dos anteriores, né? Não vou nem falar de Screaming for the Indians, British Steel, Painkiller, não precisa falar. Stand Class. Agora, End of Retribution, Firepower, e esse último aí que tá vindo, vixi, sensacional. Clássico. Mais os dois singles que saíram aí. Também. Olha, só mais uma agora. E você esqueceu também, esqueceu ou não quis falar? Você não esqueceu, que você conhece. O batera, que também fez grandes clássicos, que era o Les Binks. Que tinha uma pegada meio jazzística até, meio bluseira às vezes, meio black music, né, cara? Les Binks é o Stand Class, né? É. Puta, esse disco tem Beyond the Realms of Death, Excited.
Meu, isso aí é maravilhoso, né? Não, o Simon Wright, não, o Simon, acho que não, que gravou Simon Wright, Cine After Scene. Que era o músico de estúdio, gravou, foi sensacional. Exato. Que, meu, também é outro espetacular, né, cara? Espetacular. Com certeza. Mas eu acho que, assim, de todos, obviamente, o Scott Travis é o... sensacional. E, Amilcar, só para falar de mais uma banda, em homenagem ao nosso grande amigo, fica aqui o abraço do grande amigo Castor, do Kiss. Qual o seu principal batera do Kiss? Puta merda, hein? E por que você gosta mais? Vamos lá. Ó, cada um na sua época tinha que estar ali na sua época. O Peter Criss na década de 70, o Eric Carr na década de 80 e o Eric Singer na década de 90. O Eric Singer eu acho espetacular, eu acho ele moderno pra caramba. O Revenge é o Creatures of the Night dos anos 90. O Peter Criss, em todos os discos da década de 70, meu, ele tem aquele rock and roll swingado que ele traz dos bateras lá de jazz da década de 50 e 60, tipo o Gene Krupa, né? Ele tem influência desses bateras de jazz. Agora o Eric Carr, meu amigo. Eric Carr, para mim, é aquele som de batera do Creatures e o som de batera do Lick It Up, do Animalize, da fase, como eu diria o meu querido amigo Castor, a fase cabelo de boneca. Mano, ali a bateria é muito pesada, o jeito dele tocar é mais pesadão, então deixa o Kiss com um hard heavy, né? Por causa da bateria. E a Nowhere to Run e a Legend Tonight, que é do Killers, as duas músicas que eu acho fenomenais assim, do Kiss. Então, ficar com o Eric Carr. Aí você saiu do muro, eu também, eu fico com o Eric Carr. E tem aquela memória afetiva, embora eu fosse muito criança, mas dele vindo ao Brasil, né, cara? Ele em cima do palco de tanque de guerra e tal, né, cara? Ele é a raposa do Kiss. Rápido e astuto, ele é a raposa do Kiss. Tá parecendo aquelas narrações da Rede Globo dos anos 80. Isso aí. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Fica à vontade para incluir alguma coisa aí que eu tenha esquecido da nossa troca de ideias aí. Cello, obrigado você, mano. Obrigado você por me aceitar aqui, me convidar, a gente conversar sobre o disco. Conversar com você é muito legal, porque você é um cara inteligente aí, curte um som. O trampo que você tem feito aí nos programas tem sido muito legal, todas as trocas de ideia. Então é um prazer, né? Primeiro que ter você como um grande amigo, irmão das antigas, e uma conversa de alto nível, né, meu? De um cara que realmente não é porque gosta do disco, mas e sim porque escuta, entende. Eu acho que isso eleva, né, cara? E isso é muito legal, saber que a pessoa entendeu a sua intenção na música, né, no disco. Isso é muito legal, velho. Então eu só tenho que agradecer. Obrigado pela oportunidade aí, mano. É isso aí, meu cara. Eu que agradeço. Tamo junto. Mande um abraço pro Castor, pro Renê, pra Mayara também. Tamo junto. Vocês que assistiram até aqui, muito obrigado. Inscrevam-se no canal Metal Musicast, confiram nas redes sociais do Torto Squad, ouçam o novo Devilish, venham aqui comentar, mandem perguntas pro Amilcar que ele responde depois, que eu faço vídeos respondendo perguntas. Tamo junto. Valeu, Amilcar. Forte abraço. Valeu a todos que assistiram até aqui. Valeu.